Para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catolani Zamboni Kikabus, e se você não sabe, o objetivo dessas lives que eu falo é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, e hoje iremos falar sobre o Antônio Bento e seus caifases. No caso, vamos falar só sobre o Antônio Bento mesmo por enquanto, e os caifases deixa para a próxima semana, né? Mas no vídeo passado a gente já falou um pouco sobre o Antônio Bento, né? Falando sobre nos tempos em que ele ainda era um Zé Ninguém, que trabalhava lá em Atibaia e que não era abolicionista, e hoje vamos falar sobre como ele se tornou abolicionista e como foi aí a sua carreira como um dos maiores defensores do abolicionismo da história do Brasil, né? Em especial o maior líder do abolicionismo de São Paulo, depois do grande, maravilhoso Luiz da Gama, né? Bom, se você não sabe, calma aí, travei aqui o cérebro. Pronto, se você não sabe, nos últimos vídeos a gente tem falado sobre a questão da abolição da escravatura, né? Falamos sobre diversos temas diferentes, né? Começamos aí com o Barão de Mauá, porque, enfim, o caso do Barão de Mauá, né, não que seja um caso específico aí para se entender sobre a abolição, mas explica muito bem o Brasil de hoje em dia, né? Explica inclusive como é que foi possível o Brasil adiar durante aí 80 anos a abolição da escravidão, né? Porque se você não sabe, o Brasil se comprometeu a abolir a escravidão com a Inglaterra em 1808, né, e só em 1888 é que ele vai abolir, né? Isso porque ele se comprometeu em abolir a escravidão novamente em 1820 qualquer coisa, eu já não lembro bem a data, deve ter sido aí 1822, 23, né? E ele se comprometeu a acabar com o tráfico de negreiro nessa época, fez uma lei. E aí essa lei foi só para os ingleses verem que sim, o Brasil estava abolindo a escravidão, né? Acho que foi 1830 qualquer coisa, 1840 qualquer coisa, não importa, importa que o Brasil de fato só abole o tráfico negreiro em 1850. E ainda levaria 38 anos, nada como saber empurrar com a barriga, né, gente? Então assim, e aí falamos sobre a Revolução Haitiana, né? Porque acabaram de me mandar um vídeo falando que eu não entendi porquê, afinal de contas estavam falando da revolta dos maleses, estava lá em cima dizendo por que os escravos aceitaram a escravidão em paz, né, perguntando, né? Vai ver por causa disso, vai ver, alguém tinha perguntado e foi a resposta, né, usando a revolta dos maleses. Isso faz sentido, porque afinal de contas dizer que os escravos aceitaram a escravidão em paz dizer isso, na verdade, tem a ver com a forma como a história é ensinada para começo de conversa, né? Porque é ensinado como se os escravos tivessem aceitado a escravidão em paz e tivesse vindo um monte de gente branca que olhou e achou que a escravidão estava errada um belo dia e fez aí acontecer a abolição, e não foi esse o caso, né? Dizer que foi isso chega a ser ofensivo, falando bem sério mesmo. Afinal de contas, para começo de conversa, a abolição no mundo inteiro só começa a partir do momento em que você tem a Revolução Haitiana dando certo. E apesar de dizerem que a Revolução Haitiana tem como uma das causas a Revolução Francesa, não é bem correto isso. Afinal de contas, os escravos no Haiti, assim como em qualquer outro canto do mundo em que tenha tido escravidão, se rebelam contra a condição que foi imposta a eles desde que chegaram lá, né? Então assim, aconteceu simplesmente no Haiti o que aconteceu no Brasil, que foi se apropriar dos elementos que a sociedade branca escravocrata usava para argumentar a favor de a própria liberdade, né? Então assim, isso gera ao longo da história coisas que chegam a ser até um pouco cômicas, né? E aí eu tava conversando com um professor de capoeira, sei lá, deve ter sido essa semana,
né, sobre isso, né, que em 1872, para quem não sabe, em 1871 tivemos a lei do ventre livre, em 1872 a gente tem as novas eleições, né, que é a estreia da Flor da Gente, né, e eu já falei sobre essa história várias vezes. E nessas eleições tem lá no Ceará um escravizado que vai e vota no Partido Conservador, o que pode parecer que não tem sentido nenhum, afinal de contas os maiores defensores da escravidão eram os conservadores. Afinal de contas, essa imagem aqui, né, ilustra muito bem a situação da época, né, tava aqui a população em geral, né, a imagem dizia a questão escrava. Essa aqui era uma pessoa decente, eu não lembro o nome dela, né, isso aqui eram os bois, os conservadores que estão presos. Talvez não dê para reparar bem no desenho, mas estão presos ao contrário, estão querendo descer a ladeira, né? E tá tendo que puxar os bois para cima, o gado, né? Enfim, conservadores, gados. Era a metáfora que a pessoa decidiu usar em 24 de março de 1885 para não dizerem que estou ofendendo alguém ao chamar os conservadores de gado. Não sou eu que estou chamando conservador de gado. E nem sou eu que estou dizendo que os conservadores querem levar a gente só ladeira abaixo, né? E que ficam utilizando do progresso e dizendo, por exemplo, que certas coisas são pop, que certas coisas são tudo, que certas coisas são tech, que certas coisas estão aí no globo, assim, no mundo, sabe? Não sou eu que estou dizendo essas coisas, foi essa pessoa que em 1885 que diz que os conservadores são gado, tá? Não sou eu, Grilo Falante, é essa pessoa aqui. Então assim, gente, e apesar disso, né, tinha um escravizado lá que foi pego votando no Partido Conservador. Por quê? É só olhar pro... Não que o Brasil atual tenha alguma coisa a ver com esse Brasil de 1800 e tantos, né? Não vamos ir tão longe assim, né? Não é como se o Brasil estivesse aí na mão do gado, né? Não é, não. Estamos em realidades completamente diferentes, porque é só um lugar muito atrasado para estar na mão de boi, né? Então assim, o Brasil, né? Veja bem, leis da abolição, a favor da abolição, lei contra o tráfico negreiro, aprovada pelo Partido Conservador, lei do ventre livre, aprovada pelo Partido Conservador, inclusive teve liberal que votou contra a lei do ventre livre, porque tinha que ter sido uma lei do partido, feita pelo partido dele, né? Lei de sexagenários, aprovada pelo Partido Conservador. É porque o Partido Conservador era bonzinho? Não, mas é simplesmente porque eles não tinham mais para onde ir, né? Então assim, e aí tem muita gente que vai discordar dessa minha humilde opinião, né? Mas agora eu sou historiador mesmo que eu recebi o diploma, né? Agora só falta de arqueologia. Enfim, tem gente que vai discordar disso, mas dizer que os escravizados não tinham noção política, eram apenas passivos politicamente, porque a população pobre de fato sempre foi excluída da política, né? Não só uma questão assim de inocência, mas chega a ser uma questão até ofensiva, dizer que as pessoas não tinham ideia do que se passava. Tanto era que a gente teve um escravo indo votar no Partido Conservador, tanto era que a gente tem um escravo que foi preso por estar com a bandeira da França, tanto é que tem gente que cantava para a Revolução Haitiana aqui no Brasil, né? Então assim, de fato, isso aí é uma coisa que vai sendo passada, não é o caso. E a prova viva disso, viva morta, porque já morreu, infelizmente. Esse era um cara que merecia, não apenas merecia, mas de certa forma é imortalizado na memória do Brasil, é o Luiz Gama. Porque o cara, ele era preto, filho da Luísa Marim, né? Que é a heroína do Brasil, né? Oficialmente falando, né, que lutou na Revolução dos Malês, a favor dos malês, obviamente, e, além de tudo, que foi escravizado ilegalmente. E conseguiu não a sua própria liberdade, como a liberdade de muitos outros escravizados. E era um cara genial, eu já falei sobre ele aqui, não vou falar dele de novo, né? Vou apenas falar que ele, infelizmente, que era um negro, por sinal, maior líder, que fez toda a articulação para o movimento abolicionista de São Paulo, por sinal, né, morreu no fatídico dia 24 de agosto de 1882, né?
E ele vai abrir caminho para um líder ainda mais radical. Se é possível ser um abolicionista radical, eu não sei como é que pode haver um abolicionista radical, né? No máximo, aquele abolicionista que o Moraes fala, né? Se diz abolicionista que quer ver o negro se libertar, mas o que você quer mesmo é voltar a escravizar. No máximo, isso dá para ser isso daí. Agora, sim, o Antônio Bento, né, ele é considerado aí foi considerado o abolicionista mais radical da sua época, né? E porque nenhum dos colaboradores do Luiz Gama conseguiu tomar a frente. E bom, o Antônio Bento, como a gente falou no vídeo passado, ele não começa como um abolicionista ferrenho. Ele não começa como um abolicionista, ele começa simplesmente como um político, conservador, por sinal, né? E que no meio das articulações políticas ele tinha assim, umas atitudes de libertar escravos, mas que era atitude política mesmo. E aí a vida dele vai se desenrolando depois de tentarem matar ele um monte de vezes, né? E quando o Luiz Gama morre é que o Antônio Bento começa a se tornar abolicionista. E assim, não se sabe de nenhuma ligação dele com o Luiz Gama, com o movimento abolicionista antes disso, né? Então assim, ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu. Mas fato é que os primeiros indícios de abolicionismo dele é no jornal O Arado, né? E assim, era conservador, jornal O Arado, gado, não sou eu que estou dizendo, né? São os fatos. Né? E aí ele vai criticar o regime estabelecido, né? Em 10 é que mês? 10 é o que? É outubro? 8 de outubro de 1882. E vai usar um pseudônimo, né? Não sei se tem a ver com as tentativas de assassinato anteriores, né? Mas fato é que em 83, das 62 ações em prol da liberdade de cativos, 38 foram só do Antônio Bento e 24 da Caixa Emancipadora do Luiz Gama, que foi fundada em 1881 pelo próprio Luiz Gama. E o detalhe é que em 1880 só tiveram 7 ações em prol da liberdade de cativos. Em 81 só teve 13. Em 82 só tiveram 7. E 19... Peraí, e dessas todas aí, quando você soma, 19 eram do Luiz e 10 eram da Caixa, né? Então assim, esse boom que dá em 1883, né, tem a ver aí com o Antônio Bento, que ele sozinho faz 38, né, o que é mais do que o dobro. E tem a ver também com a morte do Luiz Gama. Afinal de contas, o Luiz Gama morreu no final de 1882, né? Enfim, tem muitas outras coisas que dá para discutir a partir disso. O detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que em 83 também é o ano em que a confraria de Nossa Senhora dos Remédios, depois de uma festa, faz a primeira entrega de alforrias. E aí é aquilo, né? Eu falei no vídeo passado que o Antônio Bento, né, desde 1870 é filiado à confraria de Nossa Senhora dos Remédios e que ele se torna o provedor da Irmandade, que era o cargo mais importante que tinha em 1880, né, e ele vai ficar até depois da abolição nesse cargo, né? E o que é engraçado é que a gente não sabe nem se a confraria já tinha alguma ligação com o abolicionismo, nem como é que essa ligação aconteceu. Só se sabe que no mesmo ano em que o Antônio Bento começa de fato a agir em prol do abolicionismo, a confraria começa também a dar os primeiros passos para se tornar o ponto central do movimento abolicionista paulista, né? E o Antônio Bento ele vai se tornar o diretor do refundado Centro Abolicionista de São Paulo, que foi fundado pela primeira vez 1 ano e meio antes, né, em janeiro de 84. E nesse mesmo ano, o Antônio Bento vai passar a reconvocar todas as reuniões abolicionistas num dos salões da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, né? E, enfim, a refundação do centro foi sob a direção do Antônio Bento, do Fernandes Coelhos, do João Fernandes da Silva, do Antônio Arcanjo Dias Batistas, do Gaspar da Silva, do Evaristo Cruz, e isso acabou levando a Caixa do Luiz Gama a minguar, porque foi todo mundo migrando para o centro abolicionista, né? E é assim que o Antônio Bento começa de fato a se tornar líder do movimento lá em São Paulo.
Em 85, a fama do Antônio Bento já estava tão grande que vai sair um artigo dos fazendeiros lá de Itu, né, numa reportagem que dizia que estavam pretendendo criar uma associação agrícola e coisas chatas, né? Mas e vai ter uma coisa divertida, porque um deles vai dizer que a primeira verba tinha que ser destinada a matar aí palavras dele não minhas, um certo advogado da capital conhecido por suas ideias e sentimentos abolicionistas. O jornal entendeu que era o Antônio Bento, né? Eu só sei que, enfim, é aquilo, muito diferente do Brasil de hoje, né? Onde você podia ser assim uma pessoa, onde hoje você pode ser assim uma pessoa, né, que quer uma melhoria social e tudo, né, não está de acordo com as ideias dos conservadores, né, que na época era assim, tipo gado, diferente de hoje em dia, né, e tinha gente que iria querer te matar, não, totalmente diferente dos dias atuais, é claro. Então assim, nessa mesma época, né, em 1885, vai ter um cerco policial, não só na casa do próprio Antônio Bento, mas em todo o bairro dele, que vai durar 3 dias para encontrar 20 escravizados fugidos do interior e que supostamente se refugiaram na casa dele, só que não encontraram nada, né? E assim, eles vão tentar prender o Antônio Bento por causa disso, mas ele vai falar, eu não vou confirmar nem negar nada, fato. Mas assim, se eles tivessem vindo aqui, eu não estaria dando abrigo, não. Estaria apenas aconselhando juridicamente. Então não há justificativa nenhuma pra me prender, né? E um cara malandro, claro, só podia estar associado à capoeira, né? E em 86, sabe-se que ele estava vivendo dos negócios do pai, né? Que ele tinha ganhado aí uma rede de farmácias, uma coisa assim. Só que... E aí com isso ele podia se dedicar totalmente a advogado de escravo, que não tinha dinheiro para pagar, né? E justamente por isso ele não usava todos os processos que ele vai fazer não eram para sustentar ele, muito pelo contrário, era para acabar com a escravidão mesmo, né? A ideia dele era essa. E aí é que tá o detalhe, que eu já falei aqui várias vezes. Quando o Dom Pedro II é coroado, a gente tem uma mudança de perspectiva na população do Brasil em geral, porque se entende que agora é um novo momento e que agora podemos obter a liberdade por meios legais, e aí é que tá, é o mesmo momento em que a gente tem a abolição do tráfico de escravos, né? Então assim, são todos eventos que vão acontecendo, que vão se juntando para dar essa perspectiva, né, de que agora era um novo momento, agora vamos tentar fazer algo além de obter a força, né, vamos ir pelos meios legais, né, não que as rebeliões de escravo tenham parado, muito pelo contrário, né, mas esse é o momento chave para que começa a diversificar as formas de se obter a liberdade. E o Antônio Bento é um dos responsáveis por isso, ainda que no caso dele seja bem tardiamente, né? Luiz Gama fazia isso há muito antes. Enfim, só que aí tem um detalhe. Se você viu os vídeos que eu falei, se você foi olhar nas leis, né, da Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenários, você vai ver que... E se você não viu, vá lá, no mínimo ler as leis. Se não, vá ver os vídeos falando sobre isso, né? Uma coisa que fica bem clara é que todas essas leis são muito canalhas. Falando bem sério, né? Elas têm uma importância gigantesca no movimento abolicionista, né? Claro, mas são leis canalhas, feitas por gente canalha, feitas por quem? Pelo Partido Conservador, né? Os bois aqui do desenho. Então assim, eram leis que libertavam, mas não libertava tanto assim, né? Não queriam exagerar. Então assim, em 1885 é quando o Antônio Bento vai começar a radicalizar o discurso dele. Radicalizar, eu acho uma palavra assim que não combina muito bem, né? Quer dizer, o que seria radicalizar o abolicionismo? Mas enfim, em 84, né, é quando o Projeto Dantas foi recusado. Para quem não sabe o que é o Projeto Dantas, né, era um projeto para conseguir abolir a escravidão, vai ser recusado e aí vai ser aprovada a lei dos sexagenários. Para muita gente foi positiva, só que a lei era muito babaca,
Então assim, e não falo só porque poucos escravos chegavam aos 60 anos, isso aí era o de menos. Falando bem sério, poucos escravos chegavam aos 60 anos porque a média de vida era 7 anos. Mas isso é o de menos, essa lei é ainda mais... não tem nenhuma palavra para descrever uma coisa dessas, né? Então assim, é uma lei ainda mais rasteira, uma coisa ainda mais nojenta, sabe? Né? E o Antônio Bento, os seguidores dele vão começar a se desiludir a partir desse momento dos meios jurídicos para chegar à liberdade, né? Então em 87 o Antônio Bento vai fundar o jornal dele, A Redenção, que vai circular até 1889, né? E enfim, vai ser a partir mais ou menos desse momento, né, que os Caifases vão passar a atuar de maneira forte, né? Inclusive vão ajudar no êxodo de Capivari, que eu já contei essa história aqui, né? E vai atuar em vários e outros momentos, né? Tem muitas histórias, eu vou contar algumas dessas histórias na próxima semana. E inclusive, para quem não sabe, no meio desses Caifases tinha capoeiristas, né? Tinham capoeiras. Os Caifases lutaram contra capitães do mato, enfim, tem muita coisa legal desses Caifases. Mas você só vai saber próxima semana, ou então se criar coragem, por exemplo, ler um livro tipo O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, ou Rebeliões da Senzala, ou enfim, qualquer livro que fale sobre os Caifases, claro, né? Inclusive aconselho a fazer isso ao invés de ficar vendo um vídeo meu. Enfim, e para encerrar o vídeo de hoje, né, eu quero trazer as palavras sábias de um cara chamado Henri Thoreau, de 1849, né? O único problema, na minha opinião, é que tá falando no contexto dos Estados Unidos. E eu não sei você, mas eu não gosto muito da história dos estadunidenses, nem, enfim, dos estadunidenses de maneira geral. Não de um sentido xenofóbico, mas de um sentido de que é gente mais babaca, que aquela é difícil de ter, né? Só ver que esse governo que vive querendo enfiar a utopia do liberalismo goela abaixo em todo mundo é o canto menos liberal da face da terra, se bobear, né? Porque é o canto que promoveu ditaduras militares em toda a América, né? Inclusive a ditadura de 64, né? É responsabilidade daqueles babacas, né? Enfim, e tantas outras coisas que se eu fosse falar aqui e amanhecer o dia eu não ia terminar, né? Então, gente, tirando isso, né? O cara era um gênio porque, afinal de contas, ele era inclusive um anarquista, né? E anarquista só pode ser gente boa. Se você não sabe o que é anarquismo, não venha me julgar, né? Vá ler o que é anarquismo. Enfim, ele disse o seguinte: um homem sábio jamais entregaria a defesa do que lhe parece certo aos azares da sorte. Nem desejaria que vencesse graças ao poder da maioria. Há muito pouco mérito na ação das massas. Quando a maioria tiver enfim concordado em votar a favor da abolição da escravatura, será porque ela lhe é indiferente. Quando a maioria, enfim, tiver concordado em votar a favor da abolição da escravatura, será porque ela lhe é indiferente, muito diferente dos tempos atuais, é claro, né? Ou porque já não haverá mais quase escravidão que possa ser abolida pelo seu voto. É só ver quantos escravos foram libertados pela Lei Áurea. Eles serão os únicos escravos, e o único voto capaz de apressar a abolição será aquele depositado por quem afirma a sua própria liberdade através dele, né? E é isso que o Antônio Bento faz, é isso que os Caifases fizeram, é isso que Luiz Gama fez, é isso que José do Patrocínio, que por sinal, além de ser um dos maiores nomes do abolicionismo brasileiro, era um negro, fez. É isso que a Luísa Marim fez, é isso que os malês fizeram, é isso que diversos capoeiras fizeram ao longo da história, é isso que todos os quilombolas fizeram, é isso que todos os rebeldes desses tempos terríveis fizeram, né? Porque afinal de contas, se não fosse ele, a gente teria escravidão até hoje. E eu tô falando da maneira mais literal possível, porque, como eu já disse, a abolição no mundo inteiro só começa depois que
rebeldes do Haiti conseguem derrotar os franceses, matar praticamente todo mundo que era branco da ilha de São Domingos e proclamar a sua independência, né? Antes disso, não se tinha medo suficiente para querer abolir a escravidão. E cada uma dessas leis abolicionistas não foi porque um monte de gente branca decidiu ser boazinha. Muito pelo contrário. Cada uma dessas leis abolicionistas só passou porque a população, não só escravizada, mas a população negra de maneira geral, o que, se não sofreu aquilo diretamente, conhece quem sofreu, né? Os pais sofreram e por aí vai indo, né? Lutou para que isso acontecesse. Então, gente, com essas palavras aí eu me despeço de todos. Por hoje é só. Até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo aí dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e ir lá comentar o meu canal. Também agradeço quem não é inscrito, se quem não é inscrito, se inscrever, e quem for dar visualização lá para os meus vídeos. Então, por hoje é só e até a próxima semana.